Eu quero convidar a igreja para a gente já ler a palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 3. Nós estamos hoje na lição de número 5 deste manual bíblico. Isto é maravilhoso. Vamos falar sobre falar com sabedoria, vigilância com as palavras. Tiago, capítulo 3, 8 ao 10. Todos já encontraram a palavra de Deus? Diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. Oh, meu Deus do céu, ficou difícil, né? Vou ler de novo. Mas nenhum homem pode domar a língua. Ah, tá errado aqui, né? Porque tá homem, né? Tinha que estar mulher aqui, né? Brincadeira. Os irmãos deram risada e as irmãs olharam brava para mim, né? Mas na verdade o problema é do gênero humano. O gênero humano tem dificuldade para domar a sua língua. Vamos lá? Mas nenhum homem pode domar a língua. Aqui está falando do homem e da mulher. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não se pode fazer assim. É isso que ele está dizendo. Levante a Bíblia, levante a palavra de Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Meu Deus, prepara nossos corações para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Queremos estar atentos, ó Deus. Queremos ouvir, queremos receber. Meu Pai, dá-nos ouvidos, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Ouvidos dispostos para ouvir, meu Deus, e para obedecer, Senhor. Dá-nos mais amor pela Tua palavra, meu Deus. Que possamos vivê-la, Senhor, a cada dia. Dá-nos graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Toma teu assento e aplaude Jesus com alegria. Isso, aplaude a palavra de Deus com muito amor. Aplaude a palavra de Deus, aplaude a palavra de Deus. Tiago está trazendo para nós aqui um grande problema. O problema da língua. Só para lembrar que esse Tiago aqui não era o Tiago apóstolo dentre os 12. Este Tiago era o Tiago irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, como você queira entender. Tiago talvez seja um dos primeiros escritores do Novo Testamento. Escreveu para uma igreja, em sua maioria, de cristãos vindo do judaísmo. E ele vai tratar este problema com a igreja, o problema do falar. Ele começa a colocando aqui para a gente uma palavra que a princípio ela parece até desanimadora. Por isso que a Bíblia a gente tem que ler sempre com o contexto. Sempre tem que se ler com o contexto. Ele começa dizendo que ninguém consegue domar a sua língua. E depois ele diz que desta língua está brotando, está saindo, vertendo bênção e ao mesmo tempo maldição. Dois problemas: o mal e a duplicidade da língua. Se a gente parar por aí, a gente vai desanimar. Vai dizer: meu Deus do céu, vou ter que colocar um esparadrapo na minha boca para não falar nunca mais. Mas depois ele vai deixar a sua colocação no final do versículo 10.
que o desejo de Deus é que a gente não seja assim, com os dois exemplos que ele deu, que não sejamos alguém de língua não dominada e que não sejamos alguém de língua dobre. E será que isto é possível? Será que tem como? Ele começa dizendo que não, mas depois ele diz que a gente não pode ser assim. Nós vamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus tem explicação para tudo. A palavra de Deus vai esclarecer para nós. Vale a gente lembrar que as palavras, elas podem destruir ou podem edificar, e isto é bíblico. A palavra, ela pode melhorar ou pode piorar. A palavra pode ajudar e pode também atrapalhar. Tudo depende de como a palavra vai ser usada. Existem grandes destruições que não foram feitas por armas, que não foram feitas em guerras, mas que foram feitas com palavras. Palavras carregadas de maldade, palavras carregadas de ódio, palavras mal faladas, palavras não pensadas, já trouxeram muita destruição, já acabaram com pessoas, acabaram com relacionamentos. A palavra, infelizmente, quando não usada corretamente, ela pode trazer muitos danos para as pessoas. Mas por outro lado, quando a nossa palavra, quando nossos lábios são usados de uma forma guiada pelo Espírito Santo, as nossas palavras, elas têm qualidades boas. Nossas palavras são férteis, têm resultado, têm produtividade, são úteis, são aprazíveis, são abençoadoras, esperançosas. Não tem meio termo, ou a nossa palavra está sendo usada para o bem ou para o mal. Ou nós estamos edificando, nós estamos destruindo. Ou nós estamos levantando, ou nós estamos derrubando. Ou nós estamos contribuindo para o bem, ou nós estamos contribuindo para o mal. A única forma de nós termos a certeza de que nossas palavras estarão edificando, estarão abençoando, estarão sendo férteis, estarão sendo palavras de crescimento, é a gente, antes de tudo, ter a certeza que no domínio das nossas palavras, no domínio da nossa língua, está o Espírito Santo. Porque Tiago disse: o homem natural, está entendendo? O homem natural não consegue refrear a sua língua. É isso que ele disse no versículo 8 do capítulo 3. Homem nenhum pode refrear. No nosso instinto humano a gente não consegue. É ou não é verdade? É. Talvez a gente tiver calma, até a gente consegue um pouquinho. Mas se esquentar um pouquinho os nervos, na mesma hora começa a sair umas palavras grandes, né? Para não dizer palavrão. Começa a sair palavras ruins. Somente sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus é que nós vamos ter absoluta certeza que ao abrir da nossa boca nós não falaremos palavras de destruição, mas sempre falaremos palavras de vida, palavras boas. Então tudo começa na direção do Espírito Santo de Deus. O homem natural não tem domínio na sua boca. Temos alguns objetivos aqui em nossa lição. Precisamos aprender a usar com sabedoria as palavras. Precisamos entender que se nós dominamos a língua, nós vamos também dominar todo o nosso corpo. Precisamos saber que as palavras são arquivadas e serão também julgadas se forem ociosas, se forem palavras ruins. Nós vamos descobrir que a língua é o membro mais usado, tanto por Deus como por nós e também pelo adversário, se não for vigiado. Nesta aula vamos perceber que a nossa língua pode e deve ser instrumento de edificação e pacificação,
e bênçãos aos outros. Pode e deve ser um instrumento de bênção. Nós vamos entender isso com mais detalhes. Saulo, no caminho de Damasco, conforme Atos capítulo 9, versículo 4, ele teve um encontro extraordinário com Deus. E diz o texto que apenas Paulo compreendeu a voz que falava com ele. Os companheiros até ouviram, mas não compreenderam. Porque apenas Saulo entendeu? Porque apenas Paulo compreendeu? Porque aquela palavra era de Deus para ele. Os homens ouviram, mas não compreenderam. Ouviram até o som da voz, mas não puderam discernir. O que isso importa para a gente? Que Deus usa-se da fala para falar conosco. Deus usa também da linguagem para falar conosco. E quando Ele fala, nós entendemos. Deus nunca vai falar com a gente para a gente não entender. Todo mundo ali ouviu só o barulho, mas não entendeu nada. Talvez ouviram alguma voz, mas não puderam compreender. Mas quando Deus fala comigo, eu tenho que entender. Quando Deus fala com você, você tem que entender. Deus nunca vai falar para a gente não entender. Deus não vai falar comigo em alemão, porque eu não entendo alemão. Deus não vai falar com alemão ou português, se ele não sabe falar português. Deus, quando fala conosco, Ele nos faz compreender. Esta também é uma das evidências de que Deus fala conosco. O nosso manual bíblico também traz aqui para nós um desafio, para lembrarmos do homem que foi comido de bicho. E nós sabemos quem é ele: Herodes. Herodes, o rei, assentava-se ao seu trono, usava vestes que resplandeciam diante da luz do sol. E o povo, ao ouvir as palavras de Herodes, começaram a dizer: eis que é vós Deus, e não voz de homem. Herodes perdeu uma oportunidade de com os lábios dele glorificar a Deus. Ele não fez isso. Enquanto as pessoas o veneravam e colocavam sobre ele atributos que são somente de Deus, ele se calou. Não é que Herodes não disse glória a Deus, a questão é que ele não atribuiu a Deus a glória que era de Deus. Nossos lábios são feitos para dar glória a Deus, e o povo está pegando Herodes e colocando ele lá em cima, enchendo o ego de Herodes, e ele simplesmente se calou, não disse nada. A gente tem que tomar cuidado com a neutralidade. A Bíblia Sagrada condena a neutralidade. Ele não disse nada, e foi justamente por não falar nada que ele foi comido de bicho. A nossa vida tem que ter uma decisão: ou a gente é, ou a gente não é. Herodes apenas se calou. Herodes não tomou posição para glorificar a Deus. As pessoas deram para ele aquela atribuição, e ele simplesmente se calou. Será que a gente vai se calar também? Será que a gente vai deixar o nosso orgulho falar mais alto dentro de nós? Será que a gente vai deixar esse mundo tão maligno, que faz de tudo para colocar na mente humana que o homem é a coisa mais importante que existe? Este mundo que tenta colocar o homem num trono. E se não bastasse o mundo, também muitos pregadores, infelizmente, também estão colocando o homem acima de Deus, colocando os pensamentos antropocêntricos acima dos pensamentos cristocêntricos. Se a gente se calar diante disso, a gente vai estar cometendo o mesmo erro de Herodes. Se a gente ficar calado e não fazer nada, cuidado, vai ser comido de bicho também. O problema é que ele se calou.
Colocaram ele na posição lá em cima e falaram: Herodes, é a voz de Deus. Herodes, você é o cara. Herodes, a tua voz é como voz de Deus. O mundo quer endeusar o ser humano. O mundo quer supervalorizar o ser humano. O mundo está dizendo para o homem: faz o que você quiser, porque você é a coisa mais linda que existe. Mas não é isso que a Bíblia fala para nós. Nós não somos isso não. Nós somos seres miseráveis, dependentes da misericórdia de Deus. A gente só pode ser alguma coisinha se a gente estiver debaixo da graça de Deus, se a gente estiver dependendo de Deus. Só aí que a gente pode ser alguma coisinha, mas fora disso a gente não é nada. Cuidado para não cair na síndrome de Herodes, desse tempo que nós vivemos, de colocar o homem no trono, de exaltar o homem, hinos que não adoram a Deus, mas que exaltam o ego humano, pregadores que não condenam o pecado, mas ficam massageando o ego humano, não bate de frente porque tem medo de perder seguidores. Cuidado, não caia na síndrome de Herodes. A glória é de Deus, somente Ele é adorado. O trono é de Deus, não é do homem. O trono pertence ao Altíssimo. Glória a Deus. Cuidado, igreja do Senhor, não aceite essas pregações. Meu Deus, a coisa desandou de um jeito, mas de um jeito que agora apareceu até o pregador dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ainda bem que a minha é revista e atualizada, né? Onde é que vai parar esses pregadores, hein? É aquilo que eu sempre digo: você abrir uma brechinha assim, ó, daqui a pouco está desse tamanho. Por que a gente não pode abrir mão da palavra de Deus? Não podemos abrir mão da verdade. O diabo espera só uma brechinha para enganar muitas pessoas. Tiago capítulo 3, versículo do 1 ao 12, é a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero ler com os irmãos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão e perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governa. Assim a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais de mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte no mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Ou é de Deus ou não é de Deus. Preste atenção. De uma mesma boca pode sair maldição, pode sair bênção. Maldição, palavras de calúnia, palavras de perversidade, palavras de mentira. E da mesma boca pode sair bênção, palavra que edifica, palavra de aconselhamento, pregação bíblica. Não há uma contradição no que Tiago está dizendo, ao ele falar que da mesma boca
pode sair bênção ou maldição. Até porque depois ele vai dizer que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Na verdade, ele está dizendo que a gente não pode ser assim. Na segunda-feira está falando bênção, na terça-feira está falando maldição, na quarta está falando palavras de edificação, na quinta está falando palavras de calúnia, e assim vice-versa, sucessivamente. Nós precisamos saber qual é a nossa fonte. Qual é a nossa fonte? Não tem como sair as duas, não dá. Ou a fonte é boa ou a fonte é má. Se está sendo misturado é porque a fonte é má. Não saber dominar a língua, Tiago está dizendo, pode ser fatal, pode ser uma catástrofe anunciada. Precisamos aprender a domar a língua e dar um justo testemunho, conforme Ezequiel fala no seu livro, capítulo 14, versículo 20. Aí alguém vai dizer, pastor, mas nós somos falhos. É verdade. Romanos 5,12 fala sobre isso. Somos todos falhos, pecadores. Como é que a gente vai fazer então? Devemos cada dia buscar a perfeição. Falhos a gente somos, com toda certeza somos falhos, mas devemos buscar, Mateus 5,48, devemos a cada dia procurar ser imitadores de Cristo, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem a graça de Deus. Deus está mais perto de nós, a gente se assemelha a Deus, a gente cumpre o que Deus quer que a gente cumpra, faz o que Deus quer que a gente faça. Tem que se aproximar de Deus, essa é chegando a Deus. Como eu disse, é pelo poder do Espírito, porque na carne ninguém domina a língua, é fatal, na carne é fatal. Tópico número 1, vigiando com a nossa língua. Vigiar, conforme a Bíblia nos ensina, é abraçar a sabedoria. Salmo 141, versículo 3 vai dizer para nós, oração do salmista: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ele sabia o quanto era importante ele guardar os seus lábios. Por isso ele pediu para que Deus o guardasse, para que Deus o livrasse de cometer qualquer mal com a sua língua. A língua desenfreada é um grande mal. E o pior é que esta língua desenfreada, ela sempre vai ser incentivada pelo diabo. O diabo é o maior apoiador para a gente falar aquilo que não agrada a Deus. E essas palavras que vêm de uma língua desenfreada, incentivadas pelo diabo, sempre são palavras cheias de ódio, raiva, causam contendas, inimizade, divórcio e até morte. Precisamos do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, para que nós possamos resistir ao diabo, resistir às setas do diabo, e ele fugirá de nós. Palavrões são palavras pesadas. A gente sabe o que é palavrão, não precisa nem dar nenhum exemplo aqui. Palavras inúteis, pesadas, ofensivas, sempre carregam maldição, não edificam e sempre transmite sujeira. Nossas palavras podem nos justificar ou nos condenar. Foi Jesus quem disse: por suas palavras será justificado, ou por elas será condenado. Jesus vai dizer que a gente vai dar conta de toda a palavra que a gente falar. Mateus capítulo 12, versículo 34 a 46. Por isso é bom a gente vigiar o que a gente fala, até o que a gente fala em silêncio, né? Até o que a gente fala sem ninguém ouvir, até o que a gente fala sozinho, né? Porque tem gente que fala sozinho também. De toda a palavra a gente vai dar conta. Jesus está vendo. É melhor a gente vigiar. A Bíblia nos dá orientação para sermos prontos para ouvir e tardio para falar ou se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Todo mundo conhece aquele provérbio que diz que Deus nos deu 2 orelhas ou 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para a gente ouvir o dobro do que a gente fala.
Mas na verdade, normalmente acontece o inverso. A gente quer falar o dobro do que ouve. O problema é que palavras precipitadas podem nos levar a perder grandes bênçãos de Deus. Talvez a gente já teve essa experiência, né? De alguma vez ver a bênção de Deus bem pertinho da gente, e de repente a gente falou na hora que não devia. A bênção, ó, tchum. Às vezes uma palavra precipitada pode afundar projetos, pode acabar com a alegria e até com a vida. É melhor vigiar a palavra certa e do jeito certo, na hora certa. Provérbios 25, versículo 11, vai trazer uma orientação para nós, muito preciosa, sobre saber falar a palavra no momento certo. Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É preciso falar no momento certo e do jeito certo. Deus vai aprovar. A palavra do cristão deve ser temperada com sal. O cristão é a luz, até nas palavras. Até quando falamos devemos brilhar. Nossa vida é uma evangelização constante. Nossas palavras são avaliadas todo o tempo. O mundo está nos vendo sempre que falamos. O mundo está atento às nossas palavras. Devemos ganhar vidas, almas para Cristo, com palavras santas, não com palavras grosseiras. Temos que vigiar. Até quando vamos evangelizar, tem que saber a palavra que a gente vai falar. Não é com ignorância, não é com falta de educação, com agressão à religião dos outros, mas é com palavra de sabedoria, com palavra bíblica. A evangelização deve ter esses 3 pilares: palavras de amor. Se a gente ama, a gente vai falar com cuidado. Palavras de sabedoria, tem que saber como fala, e também paciência, porque quem faz a obra é Deus, e no tempo dele, não é a gente que faz a obra, é Deus quem faz a obra. Temos que ter paciência. Deixa que Deus é quem salva. O nosso compromisso é apenas de levar o Evangelho de Jesus Cristo, é de apenas levar a salvação, levar a mensagem da salvação. Quem salva é Cristo. Simplesmente leve a palavra do Senhor, simplesmente fale o Evangelho de Cristo, porque o restante é com Ele. Deixa na mão dele. Quer glorificar a Jesus? Aproveita a oportunidade. Palavras podem impedir a gente de ir para o céu. Palavras mentirosas, murmuradoras, venenosas, nos retiram a identidade de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus não fala essas coisas. E se a gente age de um jeito que é contra Deus, nós não estamos sendo filhos de Deus. Deus não fala mentira, Deus não é murmurador. Se a gente fala desse jeito, não podemos dizer que somos filhos de Deus. O pai da mentira é o diabo, João 8,44. Precisamos pensar antes de falar. Se pensar antes de falar, vai falar bem menos bobeira, é ou não é? Mas às vezes vem na cabeça e a gente já fala na mesma hora. Pensa antes de falar. E acima de tudo, quando não tiver o que falar, ora antes de falar, não é melhor não? Se pensar e orar, eu tenho certeza que a gente vai eliminar, eu acho que 100% dos problemas que a gente tem de falar. Porque quando a gente ora, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Até na oração ele ajuda a gente quando a gente não sabe falar. Não é isso que Romanos 8,26 fala para a gente? Quando não sabemos pedir como convém, ele vai e fala com Deus por nós. Então, quando a gente não souber também o que falar para as pessoas, pede para o Espírito Santo ajudar também. Ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar. Pensar e orar antes de falar vai eliminar um monte de problema na vida da gente, pode ter certeza. Deus quer usar a nossa língua, com certeza, Deus quer nos usar. A nossa língua é um instrumento de Deus.
Por isso que eu digo que o inimigo luta muito nesta parte, para tentar dominar a nossa língua, para tentar fazer a gente ter uma língua murmuradora, para tentar fazer a gente falar aquilo que não agrada a Deus, porque ele sabe que Deus quer usar a nossa língua, Deus quer falar através da nossa língua, Deus quer usar a nossa voz, Deus quer usar as ferramentas que Ele mesmo nos deu para alcançar pessoas. Como Deus vai usar a nossa língua para pregar, para profetizar, para evangelizar, para orar, para expulsar demônios. A língua santificada é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Deixa Deus santificar a tua voz, a tua boca, os teus lábios serão usados de uma forma poderosa. E como o exemplo que nós demos de Deus falando com Paulo, a palavra de Deus é alimento. Quando a gente ouve Deus falando com a gente também, Mateus 4,4 nos fala que esta palavra de Deus, Deus também fala conosco, para que pela sua palavra a gente se alimenta. E a gente falando da palavra de Deus e vivendo esta palavra, a gente vai andar nesse caminho reto, no destino para a eternidade. É pela palavra de Deus. O falar é tão importante, que este é o meio principal de comunicação de Deus conosco, e da mesma forma também é o nosso para com Deus. Deus fala com a gente pela palavra, a gente fala com Deus pela oração, e a gente fala de Deus para as pessoas. Olha como falar é importante, olha como falar é uma coisa que a gente tem que ter como prioridade o cuidado, porque para Deus também é importante. Deus nos dotou de inteligência, para que com a inteligência que Ele nos deu, a gente escolha o caminho correto, aquilo que agrada a Ele, e que nós se alimentemos desta palavra. Quem se alimenta da palavra vai falar da palavra. A gente fala aquilo que a gente convive. Porque tem gente que não tem o que falar da palavra, porque não se alimenta da palavra. Porque tem gente que acha que é melhor falar da vida dos outros, porque não medita na palavra. Porque tem gente que acha que é melhor falar de qualquer outra coisa aí, mas a palavra não fala, porque não come da palavra, não se alimenta da palavra, não tem vida com a palavra. Tem crente que você nunca vai ver ele falando da palavra, porque não está tendo contato com ela. A Bíblia fala que a boca fala e que o coração está cheio. Se a gente estiver cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra, a gente não vai conseguir esconder. A hora que a gente falar sem perceber, a gente vai estar falando de coisa de Deus, porque estamos cheios. Não precisa nem falar o quanto você está lendo a Bíblia, mas o tanto que a gente fala dela testifica o contato que temos com a mesma. Repito, não precisa dizer, não, pastor, eu estou lendo tanto. O nosso convívio com a Bíblia é revelado pelo quanto a gente fala dela. Não é assim que a gente fica? Quando não tem muito contato com alguém ou com alguma coisa, a nossa tendência não é falar daquilo. É. Então a evidência que um crente está tendo muito contato com a Bíblia é que ele não consegue ficar muito tempo sem tocar no assunto. Quando pensa que não, pode estar até uma roda ali e as pessoas falando de outra coisa. Quando pensa que não, taca ali um versículo bíblico no meio da conversa. Por quê? Porque o coração dele está cheio da palavra de Deus. Crente que come da palavra, ele fala da palavra. Come mais da palavra aí, crente. Tenha mais contato com a palavra. Aproveita a oportunidade. Se alimenta da palavra de Deus. A gente até colocou a leitura bíblica no rádio, que às vezes para alguns é mais difícil acompanhar, né? Ler, mas ouve pelo menos. Nós terminamos mês passado, nós lemos inteirinho, a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, e a gente vai ler de novo. Agora a gente voltou à leitura de Salmos para fechar o ano. Aí ano que vem a gente vai pegar do 1º de janeiro até o 31 de dezembro para fechar de novo a leitura inteira. Vale ouvir também? Vale.
tem que ter contato com a palavra, com a fonte da palavra de Deus. E presta, quando eu falo ter contato com a palavra, não é botar no YouTube lá, pregação. Ah, meu Deus, não cai nessa furada não, misericórdia. Contato com a palavra, isso aqui ó. Quem sabe o que é isso aqui? Será que os irmãos lembram o que é isso aqui ainda? Alguém se arrisca a dizer o nome disso aqui? Alguém se arrisca? Vamos ver se alguém fala. Acertou, ganhou um ponto. É aqui ó. Começa a folhear essa Bíblia aqui, vai, começa a folhear, vai. Não é ficar ouvindo fulano, beltrano. Aí o crente quer ouvir uma palavra, vai lá no YouTube. Não faz isso não. Você não sabe de que fonte você está comendo. O YouTube é o maior desigrejador que existe. A internet desigreja os crentes, cuidado. Quer falar da Bíblia? Então pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Foi isso que eu fiz quando fui desafiado. Eu, quando tinha 16 anos de idade, estava no segundo ano do ensino médio, eu fiquei revoltado, mas foi uma revolta boa. Quando vi que o meu professor de filosofia estava sabendo mais da Bíblia do que eu, falei, oh meu Deus, que homem chato. Eu fiquei tão indignado que eu li a Bíblia inteirinha em 80 dias. Mas fiquei bravo. Se eu fosse você também eu ficava bravo e lia em 30 dias. Fica bravo, mas pode ficar bravo, mas pode ficar. Pois eu fiquei bravo e fui ler a Bíblia. Não é ir pesquisar no Google não. É ler a Bíblia para você entender, para você gerar a compreensão da palavra de Deus. Come da fonte. Não vai pegar produto que já passou aí pela industrialização, não. Não vai pegar produto remanufaturado, não. Pega na fonte. Eu gosto de ler livros, leio, mas o meu livro principal é esse aqui. É a Bíblia. Tem crente que lê livro de todo mundo, só não lê a Bíblia. O livro principal do crente tem que ser a Bíblia. Contato principal é com a Bíblia. Não é com o A, com o B, com o C, com o D, e nem com o pastor Júlio também, é com a Bíblia. Se a gente quer ser crente de verdade mesmo, pois vai para a Bíblia. Será que vai sair um amém? Conclusão, para a gente finalizar. O Senhor usa muito a nossa língua. Ele quer usar para edificação e também para a redenção. Edificação de uma igreja que já está consolidada. A gente pode usar a nossa boca para trazer palavra de aconselhamento, palavra de vida, palavra de crescimento para os irmãos. E palavra de redenção, que é a palavra evangelística. A palavra de salvação para os perdidos. As palavras ditas pelo Espírito Santo são santificadas e permanecem. Uma palavra que você semeia no coração, você pode não ver o resultado imediatamente, mas aquela palavra foi pelo Espírito Santo. Pode ter certeza que a semente vai permanecer, e no momento certo Deus dará o crescimento. Vamos semear a palavra. Eis que o semeador saiu a semear. O crescimento não depende de nós, a semente é a palavra. O Senhor está mandando a gente semear, deixa por conta dele. Todos em pé em nome de Jesus Cristo. Vamos levar a palavra. Come da palavra e vai falar da palavra. Se alimenta e vai anunciar. Aproveita o culto de doutrina, aprende um pouquinho, mas é para você se motivar. Eu não vou ensinar tudo, mas a Bíblia ensina tudo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente não aprende tudo num culto de doutrina. A gente aprende tudo é com a Bíblia. Aqui é só para instigar os irmãos, só para incomodar um pouquinho, sabe? Colocar uma pulga atrás da orelha. O culto de doutrina é só para colocar uma pedra no sapato da gente, para a gente ficar incomodado e dizer, puxa, o pastor está falando que eu tenho que estudar mais a Bíblia. É exatamente, é isso. Deus procura pessoas que amem a sua palavra e que sejam prontos a anunciá-la. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar nesta noite,
Se alguém que você queira entregar a tua vida para Jesus Cristo, tem alguém? Se tiver alguém, levante sua mão, venha para Jesus. Isso, tu quer aceitar Jesus? Corre aqui. Isso, reconciliar com Cristo. Vem para cá em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Aquele que se humilha, Deus exalta. Tem mais alguém que você vai reconciliar com Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém que você vai reconciliar com Jesus? Vem para cá em nome de Cristo, vem para cá. Há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Há festa nos céus, há festa nos céus. Eu não sei porque não tem festa nessa igreja. Há festa nos céus por uma alma. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos orar por ele. Fica em pé, por favor. Vamos orar pelo nosso irmão. Jesus recebe, sim ou não? Toda a igreja, levanta a mão para cá. Vamos orar pelo nosso irmão que está tomando essa decisão tão importante de reconciliar com Jesus. Para Jesus não importa os motivos que fizeram a gente sair. Para Ele o importante é a hora que a gente volta. Isso que importa para Deus. O que aconteceu, que nos abateu, que nos entristeceu, que nos afastou, isso para Deus é página virada. Deus recebe a partir do momento que a gente se humilha diante de Deus. Deus nos abraça, Deus nos acolhe. Diga glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está, Pai, o nosso irmão, meu Pai, que nesta noite o Senhor está reconciliando com o Senhor. Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda, meu Pai. É a obra do Teu Espírito Santo, Senhor, convencendo-nos, ó Pai, de que precisamos, Senhor, se voltar a Ti. Que precisamos, meu Pai. Meu Deus, oramos agora pelo nosso irmão, meu Pai. Recebe ele, meu Deus, em Tuas mãos. Venha dar graça, Senhor. Venha renovar, meu Pai, o Teu servo. Venha fortalecê-lo, Senhor, em Tuas mãos. Fortalece, meu Pai. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém, Jesus. Amém. Estou muito feliz em revê-lo conosco. É bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Pode contar conosco, tá bom? Pode contar conosco. A igreja aplaude a Jesus mais uma vez. Neste momento, convido toda a igreja para nós fazermos a oração da fé. Quem tem fé ainda, diga glória a Deus. Põe a mão na cabeça para a gente fazer esta oração. A oração da fé, para a gente voltar para casa abençoado. Vamos orar para Jesus dar saúde, se houver alguém enfermo, para que Jesus venha fortalecer, para que Jesus venha restaurar. Vamos orar também pela família, para Jesus visitar e dar o livramento, e também para Ele guardar a nossa volta até a nossa casa. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui está o Teu povo. Meu Pai, Te agradecemos por este culto maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Senhor, venha dar o livramento, leva o Teu povo em paz para casa, debaixo da proteção, debaixo da Tua bênção. Guarda, meu Deus, a todos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, pedimos neste momento, abençoa a família do Teu povo. Venha dar saúde, graça, Deus, poder. Abençoa, Pai, com graça, Pai, com virtude. Senhor, se alguém estiver enfermo, que o Senhor venha curar neste momento, ó Deus. Repreende todas as enfermidades do Seu povo. Venha restaurar, venha curar, meu Deus. Eu creio, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Completa a Tua obra, meu Pai, para a Tua glória. Completa, meu Deus, a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera maravilhas, meu Pai, em nome de Jesus, eu creio. Amém e amém. Bem alegre. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe